Hey guys, good morning. How are you? Bom, na aula passada eu ensinei para vocês sobre como usar o present perfect corretamente, né? Esse tempo verbal ele tem a sua dificuldade, como eu mostrei, principalmente para nós brasileiros, porque simplesmente não existe um tempo verbal equivalente na nossa própria língua. É por isso que tantos alunos têm dificuldade com esse tempo verbal, não sabem como usá-lo corretamente. Quando nós começamos a estudar qualquer língua que seja, né? No caso a língua inglesa, a primeira coisa que fazemos é buscar uma equivalência do idioma para o nosso dia a dia, para que a gente possa se comunicar de uma forma efetiva. Mas, em alguns casos, isso não é possível, como no caso ocorre no tempo verbal present perfect. Por isso, nós vimos como e quando ele deve ser utilizado de forma correta. Hoje nós vamos ver como construir uma frase no present perfect continuous, ok? Que é um pouco similar ao present perfect simple, contudo tem algumas diferenças aí que eu vou esclarecer ao longo dessa aula, certo? Vamos ver o conceito, né? Como é que se constrói uma frase no present perfect continuous. Olha só, o present perfect continuous é composto por dois elementos. O primeiro é o present perfect, do verbo to be, que no caso é have been ou has been, e do verbo principal, mais o ing. Vejamos isso numa frase. Essa frase, I have been teaching English since I was 26. I have been teaching English since I was 26. Então, eu ensino inglês desde quando eu tenho 26 anos, né? Eu dou aula de inglês desde quando eu tenho 26 anos. Então, para nós formarmos a frase aí, né? Eu vou precisar do sujeito, que no caso aí é o pronome I, o verbo auxiliar have, mais o particípio passado do verbo to be, que no caso aí é o been, e o verbo principal mais ing. Então, o verbo teach vai ficar teaching, o ing, que é o nosso gerúndio. E o complemento da frase, né? Então, só pegar aqui o marcador de texto, marca texto. Então, isso aqui é o present perfect continuous, certo? Sujeito, I, verbo auxiliar, participio passado do verbo, been, verbo com ing no final e o complemento. Okay? Então, essa é a estrutura de uma frase no present perfect continuous. E nós vamos usar o have com os pronomes I, you, we, they. Então, com esses pronomes pessoais aí, nós vamos usar o have. Então, vai ser I have been teaching, you have been teaching, we have been teaching e they have been teaching, ok? Com os pronomes pessoais da terceira pessoa do singular, nós não vamos usar mais o have, vamos usar o has. Então, vai ficar he has been teaching, she has been teaching, it has been teaching, ok? Eu trouxe um exemplo na terceira pessoa só para nós vermos. Essa é a forma afirmativa da frase no present perfect continuous, ok? Na terceira pessoa ficaria dessa forma. She has been waiting for 30 minutes. She has been waiting for 30 minutes. Então nós temos o sujeito aí, que é o she, mais o verbo auxiliar, has, o particípio passado do verbo to be, o verbo principal com o ing no final e o complemento da frase, ok? Na forma abreviada, ficaria dessa forma aqui, ó. Essa é a forma afirmativa também. Ficaria assim, she's been waiting for 30 minutes. She's been waiting for 30 minutes. Essa forma abreviada aí, ela é muito comum na oralidade, quando um nativo, uma pessoa que fala inglês, está conversando, ela vai falar dessa forma. She's been waiting for 30 minutes. She has been waiting for 30 minutes é mais comum na escrita, né? Quando você vai escrever uma carta mais formalzinha, então a gente usa essa estrutura, ok?
A forma abreviada da frase acima, né? I have been teaching English since I was 26. É dessa forma. I've been teaching English since I was 26, que é o mesmo, né? Da frase abaixo. Ok, pessoal? Let's go. A forma negativa é simples, né? A gente vai ter o sujeito, que é o they, o verbo auxiliar mais not, né? O verbo to be no particípio passado, verbo principal com ing no final e o complemento da frase, ok? Então, they haven't been living here since last year. Então, eles não moram aqui desde o ano passado, né? Então, a frase ela já está abreviada, you haven't, né? O have mais o not já estão abreviados aí. Outra frase na terceira pessoa. He hasn't been waiting for you for 15 minutes. He hasn't been waiting for you for 15 minutes. Então, ele não está esperando por você por 15 minutos. Basicamente é isso, né? Então, nós temos o sujeito, he, verbo auxiliar mais not, que é o hasn't, né? Particípio passado do verbo been, né? Verbo to be aí é o been, particípio passado, e o verbo principal com o ing, que é o waiting, que complementa da frase. Lembrando, pessoal, que o ing é o nosso gerúndio no português, né? Que é são palavras terminadas com NDO, falando, cantando, andando, ok? Vamos lá. A forma interrogativa, ela é diferente, por quê? Porque a gente vai colocar o auxiliar no início da frase, né? O verbo have, que nós usamos com os pronomes I, you, we e they, ele vai ficar no início da frase. Ele vai funcionar como verbo auxiliar, né? Indicando uma pergunta. Então, por isso que ele fica no início, né? Ele é invertido. Mas o sujeito, que é o you, o particípio passado do verbo to be, que é o been, o verbo principal com o ing no final. Esse working out, ele é um phrasal verb. Mais para frente vocês vão aprender sobre isso. Então, por isso que ele não funciona como complemento. Ele faz parte do verbo work. Aí, então, você tem malhado, essa aqui é a tradução, né? Você tem malhado na terceira pessoa, olha só. Como eu estou usando aí o pronome she da terceira pessoa, eu vou usar o has, não o have, ok? Atentem sempre para isso. Com os pronomes he, she, it, a gente vai usar o has como auxiliar, né? E com os pronomes I, you, we, they, a gente vai usar o have. Então prestem atenção quando vocês construírem as frases nos exercícios que vocês terão para fazer. Então, auxiliar has, she, sujeito, been, particípio passado do verbo to be, mas o verbo principal no ing, com o ing no final, né? Então, has she been doing yoga? Has she been doing yoga? Então, ela tem feito yoga, né? Ela está fazendo yoga, algo do tipo, né? Eu trouxe também dois exemplos de como nós podemos fazer perguntas com how long, que dá essa ideia de há quanto, né? Há quanto tempo a pessoa tem feito algo. É complemento da frase. How long has he been living in Brazil? How long has he been living in Brazil? How long have you been playing soccer? How long have you been playing soccer? Então, há quanto tempo você está jogando futebol, né? E em cima, há quanto tempo ele está morando no Brasil, né? Então, se nós quisermos formar frases com how long, ele tem que vir na frente. Ele vem na frente, depois o verbo auxiliar, sujeito e toda a estrutura da frase que eu já ensinei para vocês, ó, da mesma forma aqui. Ok? Só para a peso de exemplo mesmo, por isso que eu coloquei essas frases aí. Funções do Present Perfect Continuous. Então, ações iniciadas no passado e que continuam ocorrendo no presente.
eu vou usar o Present Perfect Continuous e não o Present Perfect, ok? Vamos ver um exemplo. They have been traveling since last October. They have been traveling since last October. Então, eles estão viajando desde outubro. Eles iniciaram no passado, né, a viajar, mas ainda continuam a fazer isso agora, né? Eles ainda estão viajando, não voltaram para casa. Dá uma ideia de continuidade, né? De duração. Então, a gente vai usar o Present Perfect Continuous e não o Present Perfect Simple, ok? Então, ações que são iniciadas no passado e que continuam ocorrendo no presente. A gente usa o Continuous. Vamos ver a outra função? Ações que acabaram de ser concluídas, mas nosso interesse está nos seus resultados. Então, a ênfase são nos resultados. Olha o exemplo aí. She has been cooking since last night. She has been cooking since last night. Então, o resultado, a ênfase aí é no resultado do que ela tem feito. Ela estava cozinhando desde a noite passada. E a comida à mesa parece deliciosa por conta disso, né? Esse é o resultado. Então, eu uso o continuous e não o simple, né? O present perfect simple. Verbos sem forma contínua. São aqueles verbos estáticos, né? Static verbs, que a gente fala em inglês. Aqueles verbos que não dão ideia de movimento, de continuidade, eles só vão ficar no Simple Present Perfect. Eles só têm a sua forma. Verbos que não têm essa ideia de continuidade, a gente deve utilizar o Simple Present Perfect, nunca o contínuo, ok? Porque eles são estáticos, eles não têm movimento. Exemplos. O verbo want, olha só. Ele fica no Present Perfect. O verbo want é o verbo querer, né? Em inglês. Então, I've wanted to visit China for years. Eu uso no Present Perfect Simple, mas no Continuous não é possível fazer isso. Outro verbo, o verbo know, conhecer, né? O verbo conhecer, que também é estático, a gente usa com Present Perfect Simple. She's known Robert since she was a child. She's known Robert since she was a child. Outro verbo, o verbo hate, odiar, né? Quando você odeia alguém, você simplesmente odeia. Não tem ideia de continuidade. Ele é estático, né? Então, I've hated that music since I first heard it. I've hated that music since I first heard it. I've heard a lot about you recently. I've heard a lot about you recently. Então vejam só, é o verbo ouvir, que é o verbo hear em inglês. Ele também é estático. Então a gente só usa com o present perfect, nunca com o contínuo. Outros verbos, como o verbo acreditar, que é o verbo believe em inglês, o verbo gostar, like, o verbo dislike. Esses verbos a gente só usa com o simple present perfect, nunca com o continuous, ok? Outro verbo aí, o verbo understand. We've understood everything. We've understood everything. Okay? Apenas alguns exemplos. É claro que existem outros verbos como os que eu mencionei aqui, né? Mas eu só trouxe esses aí a peso de exemplo para vocês perceberem que esses verbos não são usados, verbos conhecidos na inglês, na forma contínua, no present perfect continuous, ok? Vamos observar agora as diferenças, né, entre um tempo verbal e outro, entre o present perfect simple e o present perfect continuous. Vamos lá. O present perfect simple ele foca na repetição, né, em algo que é feito e não na duração. Então veja só. I've read a book. I've read a book. I've read a book. Então eu li um livro. Eu li um livro passado e talvez eu tenha lido várias vezes e levei um tempo para terminar a leitura, né? A leitura já foi concluída em tempo presente e durante algum tempo eu li esse livro, né? Então, por isso que eu foco na repetição, porque eu fiz isso várias vezes, né? A leitura durou um tempinho. Já no Present Perfect Continuous, a ênfase não vai ser na repetição, vai ser na continuidade da ação, na duração da ação. Vejamos o exemplo. I've been reading a book.
I've been reading a book. I've been reading a book. Olha só. Eu li um livro, né? Ou eu estive lendo um livro. Então, a ênfase está na continuidade. Eu comecei a leitura no passado, mas eu ainda estou lendo até agora esse livro, né? Ou foi concluído recentemente a leitura. Então, por isso que eu uso, no caso, aí o Present Perfect Continuous, porque eu estou enfatizando que eu estou fazendo essa ação ainda, embora ela tenha começado lá no passado. Mas eu ainda continuo fazendo isso agora, né, no presente, no atual tempo presente, ok? Então essa é a diferença. Um foca na repetição, o outro foca na continuidade da ação, no progresso da ação, né? No resultado progressivo dessa ação. Muito bem, pessoal, essa foi a nossa aula de hoje. Espero que vocês tenham gostado, tenham esclarecido as dúvidas sobre esse assunto. Não esqueçam de me enviar os exercícios relacionados a essa aula. Vou esperar por vocês. Quaisquer dúvidas, eu estou no grupo, ok? See you next class. Bye bye.